Você acha que não tem talento para conquistar as pessoas? Você gostaria de se tornar uma pessoa mais carismática? Você gostaria de exercer uma influência mais positiva sobre as pessoas? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas questões, esse vídeo foi feito especialmente para você. Aguarde só um instante logo após a nossa vinheta tradicional. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal do Professor Jerônimo. E lembre-se que eu sou o seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E hoje o assunto aqui é como conquistar as pessoas, claro, de maneira positiva, simpatia, empatia e coisas desse tipo assim. Você realmente pensa sempre em simpatia, em empatia, quando você lembra de pessoas carismáticas. Mas o que é uma pessoa carismática? O que é carisma? O carisma ele é determinado pela capacidade de perpetuação de alguns indivíduos na face da Terra. Ou seja, pessoas que marcam a nossa vida, por uma ou outra razão, de maneira positiva, de maneira otimista, digamos assim. É claro que você sabe, o carisma não é uma coisa natural, ninguém nasce carismático. Algumas pessoas nascem com algumas habilidades, ou não, e vão se transformando carismáticas ao longo da vida. Ou seja, é uma habilidade que você precisa conquistar por meio do quê? Das suas atitudes, das suas ações, da sua educação ao longo da vida, das experiências que você teve, dos relacionamentos, da forma como eles foram conduzidos ao longo da sua vida. Então tudo isso vai formando aquilo que a gente chama de carisma, que lá no sentido literal, na origem latina, chama-se charisma, ungido, escolhido por Deus, digamos assim. Mas independentemente da sua religião, a gente construiu esse conceito, digamos assim, para que você possa entender que pessoas carismáticas não nascem carismáticas, elas vão se tornando carismáticas ao longo da vida. E quando eu digo isso, vem automaticamente alguns exemplos na minha cabeça, como Elvis Presley, que era uma pessoa bacana, independentemente do que tenha acontecido com ele, extremamente alegre, sorridente o tempo todo, cativava as pessoas pela sua simplicidade, do Mahatma Gandhi, que apesar de ser uma pessoa séria, muitas vezes rude, dura, era uma pessoa que quando ele chegava, todo mundo dava atenção, lhe dava ouvido e ele sabia como conduzir as palavras. Jesus Cristo, então, nem se fala, apesar de ter muitas vezes ser duro, né, aquele lado humano dele, muitas vezes rígido, era uma pessoa que onde chegava cultivava amigos, cultivava alegria, cultivava paz de espírito. Zilda Arnes, que foi embora tão cedo em 2010, né, por aquela fatalidade do terremoto no Haiti, mas só no olhar para Zilda Arnes, aquele sorriso estampado no rosto, ela já cativava as pessoas. Silvio Santos nem se fala, com todos os seus defeitos, e até alguns atores de novela que eu gosto muito, você vê aí a Juliana Paz, extremamente sorridente, trata bem todo mundo, sempre alegre, feliz, além de bonita, essa danada. Muito bem, então isso transforma o carisma de algumas pessoas e a gente vai se identificando ou não com elas. Muito bem. O primeiro passo importante para você influenciar as pessoas é você tomar consciência de que isso é possível. As habilidades geralmente estão adormecidas dentro da gente, dentro de cada um de vocês, cada um de nós. Mas é necessário que muitas vezes a gente vá lá no fundo resgatar, vá buscar, vá praticar essas habilidades e vá até aperfeiçoar na medida em que a gente vai se desenvolvendo. Não é fácil assim do dia para a noite se tornar uma pessoa carismática. É uma construção, é um processo, como eu digo sempre. Então, eu vou deixar aqui para você 7 insights que eu considero bacana para você repensar essa questão do carisma, da influência, da empatia ou da simpatia, e você vai ver que são coisas muitas vezes simples que você pode praticar a partir de agora para exercer muito mais influência nas pessoas. Primeiro ponto, não se preocupe, eu vou relacionar ao final aqui. Nesse vídeo, vou pedir para o meu filho Guilherme, que edita aqui para mim, para ele colocar no final esses 7 pontos de maneira resumida. Você só por enquanto vai ouvindo o que eu tenho a dizer, para que você possa realmente absorver aos poucos aquilo que é possível fazer de maneira bem simples, como eu digo. Primeiro ponto, seja natural. A naturalidade é que torna determinadas pessoas mais carismáticas do que outras. Portanto, não invente. Evite ser aquilo que você não é. Seja simples, seja original. A simplicidade, já dizia o Leonardo da Vinci, é o último grau da sofisticação. Pense nisso e você torna as coisas bem mais simples. Segundo ponto,
Tenha consideração pelas pessoas. Não importa a escolaridade da pessoa, o sexo, a cor, a cultura, o credo, a origem. Respeito é uma condição universal para a sobrevivência das espécies, para a sobrevivência das nações, do diálogo entre os povos. Portanto, tenha consideração pelas pessoas. E respeito é o mínimo que pode se exigir. Aliás, não é nem um valor, é um princípio. É simples assim. Terceiro ponto, seja bem-humorado. O humor é um imã. Ele faz bem, ele revigora, ele atrai amigos, repele inimigos. Claro que você não vai levantar todo dia bem-humorado, é impossível. Mas há dias em que você pode levantar bem melhor e fazer um esforço para ser uma pessoa mais de alto astral, digamos assim, ao longo do dia. Ok? Quarto ponto, seja otimista. Ser otimista é bem melhor do que ser pessimista. Aliás, ninguém consegue conviver com pessoas pessimistas, amargas, carrancudas, que passam o dia inteiro, o tempo todo tentando contradizer a beleza do sol e da lua, como eu sempre digo. Portanto, ser otimista também é uma questão de prática. É claro que você não vai ser um otimista responsável, falando coisas ou defendendo coisas que você sabe muitas vezes que pela própria natureza são impossíveis de serem defendidas. Mas o otimismo deve sempre prevalecer ao longo do dia, ao longo da tua vida, mais do que o pessimismo. Item 5, não menos importante, seja um bom ouvinte. Você já notou que quando você conversa com uma pessoa, encontra uma pessoa, você deixa ela falar o tempo todo. E muitas vezes ela falou 90% do tempo e você só ficou naquele, pois é, sim, concordo. De repente ela vai embora e quando você vê, a pessoa vai lá e comenta comigo. Poxa, mas que cara bacana, mas que cara legal. Poxa, mas como foi bom, importante encontrar essa pessoa. E olha que você não falou nada. Ela falou praticamente 90% do tempo. Por quê? Porque as pessoas querem, elas precisam, elas se sentem mais alegres falando. Então muitas vezes dê ouvidos. Deixe de ser você o protagonista, o que vai predominar na conversa. Seja um bom ouvinte e você vai ver como as coisas realmente vão mudar. 6. Lembre-se dos nomes das pessoas. Eu tenho essa facilidade comigo. Lembrar do nome das pessoas é uma coisa bacana. Ela causa impacto. Ela dá aquele tchan, como eu digo sempre, quando você encontra uma pessoa, ela não lembra do seu, mas você lembra do nome dela. Já dizia o Dale Carnegie, o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe. Você pode estar perdido lá no meio do deserto, mas se aparecer alguém lá na ponta e gritar o seu nome, pode ter certeza absoluta. A esperança renasce, os olhos daquela pessoa brilham, pois o seu nome, o nome da pessoa, é o seu bem mais precioso, é aquilo que é a única coisa que ela vai carregar na vida até o final. Portanto, o nome, independentemente da origem, do significado, é a coisa mais importante para alguém. Lembre-se dos nomes. Por fim, 7º, e talvez o mais importante de todos aqui para a gente fechar esse vídeo. Sorria e humanize aquilo que você tem a dizer. O que significa isso? Trate as pessoas como se elas fossem mais importantes do que você. Afinal, todos nós precisamos nos sentir importante. Aquelas 3 coisas que o Thomas Devey já falou e eu já citei em alguns vídeos aqui. O que é que o ser humano mais deseja na vida? Sentir-se importante, ser valorizado e ser reconhecido. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Portanto, sorria e humanize o que você tem a dizer. É simples assim. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não esqueça de ativar o sino aqui para receber sempre as nossas notificações. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. E muito obrigado de coração por assistir esse vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.